Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar nosso primeiro episódio do programa Liberdade Política com Fernando Cacheta, que é esse que vos fala. Estamos aqui hoje com o nosso primeiro convidado, Juan Carlos Arruda. Obrigado pela sua presença, Juan. O Juan é graduado em Ciência Política e em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília, mestre em Administração Pública pelo IDP, também fica aqui em Brasília. Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e já representou os três principais escritórios de relações governamentais aqui em Brasília. Foi diretor de Relações Governamentais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e premiado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal em 2011. Passou a integrar o ranking dos políticos, que é o nosso tema principal aqui hoje, né, Juan? Em 2020 e hoje é o diretor-geral lá do ranking. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Fernando. Para mim é uma honra estar aqui com vocês conversando. Apesar desse currículo todo, eu sou um eterno aprendiz, tá? Então, Sem dúvida, nós também. continuo caminhando, cantando e aprendendo sempre. A vida é um eterno aprendizado, né, Juan? Sim, sim. Mas antes da gente entrar no nosso assunto principal, que é falar aqui sobre a atuação, o propósito do ranking dos políticos, eu queria falar contigo um pouco sobre a sua trajetória, né? o trilho que você percorreu até chegar a essa posição de diretor-geral ali do ranking. E aí você é de Brasília, você nasceu aonde? Eu nasci no Rio de Janeiro, quando os dinossauros andavam na Terra. Não, mas há pouco mais de 30 anos atrás, nasci lá no Rio de Janeiro. Imagine que os meus amigos, crianças, né, enquanto as crianças jogavam bola e assistiam desenho animado, eu assistia propaganda eleitoral, então era aquele nerd que gostava de política desde criança. Então, isso que me levou a gostar de política ali, né? Então, jingles de campanhas dos anos 90 eu praticamente decorei absolutamente todos. A presidência da República, então, eu sei cantar um bocado. É... E depois disso, o meu sonho sempre foi fazer ciência política. Sou filho de advogados, não tenho políticos na família. Pelo contrário, minha família tem verdadeira ojeriza pela política até os dias de hoje. E meus pais queriam que eu trilhasse o mesmo caminho que eles. Mas eu corri um pouco fora da curva, né? Fui para fora da curva e sempre quis fazer ciência política. Esse era o meu desejo inicial. E naquele tempo, ciência política numa federal, como curso de graduação, não tinha uma imensidão, né, de opções como a gente tem nos dias de hoje. E Brasília era o principal polo, né? E foi isso, os desígnios da vida acabaram me trazendo para Brasília. E na cara e na coragem, acabei vindo para cá quase, quase 20 anos atrás. Então você veio sozinho, sua família ficou no Rio de Janeiro e veio para estudar ciência política na UNB. Exatamente, esse foi o propósito. Se passou e veio, você veio e ficou estudando até passar? Vim, fiz o terceiro ano do ensino médio, morando sozinho, inclusive. E aí passei na UNB e comecei, aqui continuei, né, a vida. Pelo menos acho que para os seus pais você estava mais seguro do que no Rio de Janeiro, do Brasil. Não, certamente. Certamente. Eles, apesar de não terem gostado muito da ideia inicialmente, mas sempre me apoiaram. Isso é algo que eu não posso dizer. Sempre tive o apoio dos meus pais nessa busca mesmo pelo ensinamento da ciência política. E como é que foi o curso lá na UNB? É, conta um pouco para a gente esse período que você passou lá, que você fez a graduação e também fez uma pós-graduação lá na UNB. A UNB em si, enquanto academia, eu cheguei num universo completamente novo, né? Apesar de gostar de política, eu tinha um conhecimento da política brasileira, mas eu não tinha uma identidade ideológica formada ali, né? E me incomodava muito quando a gente observava que pendia só para um lado, né? Pendia só para um lado. Foi assim que, naquela época, eu conheci inicialmente um grupo de estudos, né? Naquele tempo, a gente está falando de Estudantes pela Liberdade, de ILCO, de Lobos da Capital,
todo um nascedouro de liberalismo e de florescimento de liberdade dentro de Brasília, né? Olhando para trás. E foi a partir daquele grupo que eu tive algum tipo de formação política mesmo, ideológica, e onde eu gostaria de me identificar, onde me aproximava mais, né? De que valores eu mais acreditava. Se dependesse somente da academia, certamente eu jamais teria esse tipo de ideal. E aí, né, pelos desígnios também da vida, todo sonho de quem se forma como cientista político é se ver subindo a rampa do Planalto, colocando a faixa de presidente da República. Eu diria que 99% dos estudantes de ciência política têm esse desejo de ser presidente da República. Só que os caminhos da vida vão colocando a gente numa reta e ver que as possibilidades são diferentes, os caminhos são diferentes. E naquele momento, a Universidade de Brasília passava por uma mudança. É preciso lembrar, a gente estava imerso na gestão do então reitor Zé Geraldo, que era conhecido como Zé do MST. Ele que, inclusive, criou um curso de graduação, que é Licenciamento em Educação no Campo, lá no campus de Planaltina da UNB, que era basicamente um curso de formação para membros do movimento dos trabalhadores sem terra. Né? Sofreu várias críticas, enfim. E naquele primeiro momento, nós encabeçamos uma chapa para fazer frente à então gestão do Zé Geraldo, a professor Ivan Camargo, né, que vinha não com um ideal revolucionário, mas um ideal de fazer uma atuação prática. O que a universidade de fato precisa? É melhoria de infraestrutura? É policiamento? O que? São bolsas internacionais? Aumentar isso? Que é, na verdade, o que influencia diretamente a vida do estudante. Não é, a gente não pode elocubrar aqui e ficar pensando ideologicamente o que o estudante precisa. Não, na prática, o que a gente pode fazer para melhorar, de fato, a universidade como um todo. E ganhamos gestão, o Ivan Camargo foi eleito, então, reitor, e a partir dali, tudo começava com um grupo de estudantes inconformados com o Diretório Central dos Estudantes, inconformados com a maior entidade representativa dos estudantes da Universidade de Brasília, fazerem nota contra, vamos lá, colocando em dias de hoje, a guerra Israel-Hamas, quando você não tinha nem papel higiênico dentro dos banheiros. Criamos, então, nós éramos conhecidos como a chapa do papel higiênico, porque essa era uma das nossas principais bandeiras. Nós queremos papel higiênico nos banheiros, nós queremos melhorar a vida do estudante, a vida prática. Né? Queremos iluminação, nós queremos melhor infraestrutura, nós queremos uma biblioteca 24 horas, nós queremos maior segurança. Surgiu ali a Aliança pela Liberdade. Né? Inicialmente, não disputamos o Diretório Central dos Estudantes, nós só queríamos espaços representativos dentro dos conselhos de entidades, né? Dentro da universidade, para poder fazer coro contra outras correntes políticas, e depois, na sequência, por anos e anos a fio, a aliança foi se reelegendo, mas participamos ali do embrião do que seria a Aliança pela Liberdade. Legal. Isso era anos 2000. A gente já está falando de década de 10, início da década de 10. Isso, na década de 10. Pô, bacana, uma grande história. E, cara, depois disso, você comentou que tinha uma certa tendência ideológica ali dos professores na orientação, vamos dizer assim, ou nas aulas para os alunos. Você conseguiu trilhar um outro caminho, porque você já tinha aí seus valores e tudo. Mas e os seus colegas? Você via que eles entravam nisso, não refletiam? Como é que você acha que a galera sai de lá da UNB? Na sua maioria, assim. Na maioria, infelizmente, a cabeça de estudante ela acaba sendo contaminada até pelo meio, né? E, Fernando, se a gente observar o campo mesmo do socialismo na prática, é uma ideologia bonita, né? É uma ideologia bonita, só que irrealista. Não se cabe no nosso mundo, não é algo que serve. Mas, apesar disso,
considero belo. Seria lindo um mundo onde todos fôssemos iguais e a gente cantasse Imagine 24 horas por dia. Mas o mundo não funciona assim. E não funcionará assim, por mais que a gente lute. Não consegue levar o papel higiênico para o banheiro, né? Exato, não é isso que move a realidade. Então, por mais que seja bonito, a gente tem que ter uma percepção de realidade de aplicação na prática. E o que eu percebo muitas vezes, eu me formei, como eu disse, há muitos anos, mas teve colegas que ficaram anos e anos ainda a fio dentro da universidade, dentro daquele universo, e é algo até freudiano que eu penso, por talvez não querer sair da caverna, ou ver que a caverna é um mundinho ali, é um mundinho lindo, mas o mundo é completamente diferente e não funciona daquela forma. Um certo receio de enfrentar o mundo real lá fora. Exatamente, né? Exatamente. Que é a mentalidade de vocês lá na Aliança pela Liberdade, é isso não? Isso. É uma mentalidade meio empreendedora. Você quer gerar valor dentro da universidade e resolver os problemas do dia a dia que vocês tinham ali, que era o papel higiênico, era a falta de segurança, porque aqueles estacionamentos da UNB não são muito bem iluminados, principalmente para quem estuda à noite. Então, tem uma criminalidade ali que precisava ser resolvida, né? Colocar seguranças, vigias ali. Então, eu vejo que é uma mentalidade empreendedora. Essa era a nossa ideia. Biblioteca 24 horas. Tínhamos estudantes que, por vezes, gostariam de estudar de madrugada, não tinham tempo, implementamos. Um mapa de segurança, né, de insegurança, pontos de segurança onde temos flanco na universidade. Mapa de infraestrutura e salubridade, onde o estudante podia apontar, de fato, onde estava tendo algum tipo de problema e deficiência, e a gente levava isso para a reitoria e corrigia com certa facilidade. Fomos capa da Veja, isso lá em 2011. Então, quando Reinaldo Azevedo ainda comungava de outros valores que não mais os mesmos de hoje, mas Os tempos mudam, né? Os tempos mudam. Então, e a aliança acabou florescendo o mesmo desígnio em outros DCAs Brasil afora. Criou-se ali um embrião que hoje desemboca até, eu diria, nos valores do que temos aí na UJL. Então, fomos pioneiros lá atrás. Legal. Antes da gente sair da UNB e continuar a sua trajetória, hoje, pelo que a gente percebe, tem um movimento dentro da universidade, né? E eu não falo somente da UNB, mas eu acho que de praticamente todas as universidades públicas do Brasil, que é um movimento de esquerda, um movimento talvez comunista, eu diria, não tão socialista, uma mistura ali, né, das duas coisas, e que não quer permitir que vozes divergentes debatam dentro da universidade, ou que exponham suas ideias dentro da universidade. Aqui em Brasília a gente viu isso recentemente, né, estudantes querendo ir lá falar sobre liberdade, sobre assuntos relacionados à direita, vamos dizer assim, e aí há um confronto com esses grupos organizados de esquerda que não permitem que esses grupos, que me parecem ser minoritários dentro da universidade, tenham sua voz escutada. Na sua época, era assim ou vocês acham que tinham mais liberdade lá para falar do que hoje? Eu lembro de um debate, inclusive o DCE, onde eu estava na mesa e começaram a me chamar de racista. E racista, xenófobo, misógino, tudo que podiam atacar, como hoje também, da mesma forma, apregoam, né? Fizeram isso em rede social também na época, e aí eu mesmo falei, olha, terei de tomar providência na justiça por conta dessas acusações. Apagaram um post na mesma hora. Então, a partir do momento em que você começa a dizer que vai justamente pregar a lei, né, pregar a lei contra eles, provem, então, o que eu fiz para ser chamado disso? Prove. A pessoa se cala e deixa de comentar. Mas mesmo naquela época, esse mesmo discurso já existia. Naquele tempo, nós tínhamos várias correntes de esquerda, eu ainda não sei se no movimento estudantil ainda continua da mesma forma, mas eu lembro que a corrente que a gente melhor dialogava, nós éramos os peixinhos fora da curva. Nós não tínhamos nem ideologia, não éramos liberais, não. Nós éramos prática, queremos uma universidade eficiente, ponto.
Ponto. Né? Esse foi o ponto de existência da Aliança pela Liberdade. Mas a melhor corrente que a gente conversava era com os anarquistas. Os anarquistas, na época, eles mesmos viviam de acordo com aquilo que eles pregavam. E a gente via, de fato, muitos estudantes, até de outras correntes, eu não vou lembrar todas agora, mas gente criticando, vocês são filhinhos de papai, vocês chegam de carro na universidade, mas eles também chegavam, eles também usavam iPhone, viajavam mais para o exterior que muitos dos nossos, inclusive. Era impressionante, a gente usava isso até o próprio argumento contra. Você está indo contra algo que você vive na prática. Viva sem, viva a sua realidade que você está pregando, então. Seria mais interessante. Viaje para Cuba, já que você idolatra tanto a história de Che, vá lá conhecer, mas por que você foi para Paris nas últimas férias? Sabe, é esse tipo de coisa que, de fato, até hoje, os dias de hoje, me deixam curioso. E essa questão da acusação é porque quando você perde no debate, quando você não consegue contra-argumentar para defender a ideia que você acredita, eles partem para o discurso ad hominem, né? Quer te ofender, quer te rotular de alguma coisa que você não é, porque eles não conseguem entrar no debate e ganhar, vamos dizer assim. Fato. Né? Mas você falou dos anarquistas, eu tenho a impressão que hoje os anarquistas foram capturados por esse movimento de esquerda. Você percebe isso ou não? Eu nem sei se existem mais os anarquistas. Eu não sei também, eu não consigo. Eu tô falando isso baseado também eu sou da década de 80, assim, da década de 80, né? Você está muito bem aí, você falou que anos atrás, não, eu sou mais antigo que você. Porque surgiram muitas bandas, né, de rock, especialmente, na década de 80, 90, e essa galera era meio que anarquista. Né? E hoje, boa parte desse pessoal está aí apoiando esses movimentos de esquerda. Por isso que eu não sei se eu também não estou muito bem situado em toda a sociedade, mas o que eu acompanho minimamente, eu vejo que esse pessoal migrou. Eu vejo que existe um pouco aí de Gramsci também, né? A questão cultural no Brasil, até para eles, para fazerem parte de um grupo, você sentir parte de algo, eles têm que fazer parte também desse mesmo grupo. Porque os anarquistas estão defendendo o Estado. Exato. Então uma coisa errada, minha cabeça está confusa. Não faz muito sentido, mas... E aí beleza, vamos sair da UNB, você se formou, fez lá a sua pós-graduação e foi fazer um mestrado no IDP. Como é que foi? Qual a diferença que você sentiu em termos acadêmicos assim e do público ali que frequentava esse ambiente? Que já é uma escola privada. Exato, não, é bem diferente, né? Você sai de algo que você lutava para ter aula, isso quando tinha, às vezes tinha professor que faltava, eu nem dizia porque faltou, para algo que um nível de estrutura, enfim, completamente diferente, né? Academicamente também bem superior. Tive contato com boa parte dos meus professores foram ex-ministros de Estado, ministros do TCU, ex-presidentes de autarquias, então pessoas conceituadas, né? Na UNB nós temos professores de carreira muito bem conceituados, não dá para negar. Você teve aula com a Maria das Graças Rua? Não, com ela não. Porque ela era um ícone lá, né? Sim, mas com ela eu não cheguei a ter. Mas posso elencar vários professores que foram magnânimos ali na minha trajetória. Sueli Guimarães, André Borges. Tem um calhamaço, tem outros, obviamente. Teve um, inclusive, que eu entrei com um processo administrativo. Olha aí que história bacana. Vamos falar sobre isso. O que aconteceu? Eu fui reprovado por ir contra o que o professor achava que tinha acontecido com o país. Na época, a gente estava sob gestão de Dilma Rousseff. Dilma 1. Era Dilma Rousseff 1. E o trabalho final, não existe a prova, o trabalho final de conclusão de curso era basicamente o que a Dilma Rousseff tem feito de positivo para o país. Sabe, beleza. Já está meio tendencioso, né? Ele está querendo uma resposta positiva. Exato. Tá, eu fiz questão de elencar o que estava de positivo, mas eu também elenquei o que estava de negativo. E fui reprovado por isso.
E, enfim, entrei com processo administrativo, porque, primeiro, a disciplina, a gente estava falando de teoria política, enfim, era completamente, era algo que não tinha nada a ver com o tema, e a prova final era isso. Enfim, entrei com processo administrativo que nada teve. De resultado. Nada, deve estar Não correndo até adiantou, você teve que hoje. fazer de novo a matéria. O papel está lá em cima da mesa de algum burocrata até os dias de hoje, né? Então, nada aconteceu. Mas IDP, bem diferente em nível de estrutura comparativamente com NB. Legal. E aí você foi para o mercado trabalhar com relações governamentais, vulgo lobby, Exato. porque há uma impressão, né, ao meu ver, na sociedade, que é uma coisa ruim, né, que você está trabalhando para algo que vai prejudicar alguém. Pode falar um pouco sobre isso, sobre a diferença dessa interpretação e o que é de fato a função, a missão de uma pessoa que trabalha com relações governamentais, um Helgov? Uhum. Fernando, eu também tinha esse preconceito, tá? Como eu disse, todo estudante de ciência política deseja, no fundo, ser candidato, ir para a ribalta, né? Só que a ribalta é um dos é um espaço, mas existe todo um bastidor ali por trás. E quem faz esse bastidor é basicamente o lobista. Eu tinha esse preconceito até que comecei a estagiar, vulgo ganhar dinheiro. Importante também. É importante. Vou ganhar dinheiro. Comecei a gostar da coisa. O lobby no Brasil, hoje, ele não é institucionalizado, como, por exemplo, no país da OCDE, inclusive é um pré-requisito para que o Brasil entre no clube da OCDE, no clube dos países ricos, a regulamentação do lobby. Mas o lobby é basicamente você fazer uma interlocução entre o privado e o público, né? É algo errado? Não. Muitas vezes existem desconexões Brasil afora de um entendimento de Brasília. E aí é o papel do lobista explicar esse entendimento e conciliar interesses e fazer com que as coisas também avancem da melhor maneira. Hoje, com a questão do tarifaço, por exemplo, entregado pelo presidente Trump ao Brasil, nós temos uma série de setores afetados. Cabe a esses setores demonstrarem ao poder público o que é a insatisfação deles, onde que está afligindo, né? Até para que o poder público possa delinear os melhores caminhos para poder fazer uma defesa do Brasil como um todo, né? Esse é o papel do lobby, do lobista. Comecei como estagiário, aí fui galgando espaços ali ao longo da vida, passei por 3 escritórios diferentes, 3 holdings diferentes, fazendo interlocução de setores variados. Já atendi desde saúde, educação, indústria, aço, enfim, bebidas, tudo um pouco. E aí essa missão é você ficar rondando lá o Congresso, atrás do gabinete dos deputados, para mostrar a importância do setor, ou o que está afetando o setor, o que pode ser melhorado, para Exato. gerar emprego e renda, imagino, Às para vezes um essa indústria parlamentar, prosperar, né? um parlamentar ele escreve um projeto de lei e às vezes ele não sabe o impacto que vai ter para certos setores. Cabe, então, a esse setor mostrar para esse parlamentar o que vai ser impactado, quanto que vai ser de geração de emprego ou de perda de emprego. Enfim, basear a decisão desses agentes públicos da melhor forma, né? Obviamente, como todas as profissões, existem as laranjas, né, as maçãs podres, que, enfim, faz parte de qualquer profissão. Mas o lobby, mesmo no Brasil, é isso, defesa de interesse. Onde tem ser humano, né? Tudo pode acontecer. Tem até um livro interessante sobre isso, sobre esse tema que você falou. O deputado apresentou um projeto de lei, mas ele não sabe os impactos que podem ter em outro setor e tal. Que se chama O que se vê, o que não se vê. Uhum. As pessoas precisam ler esse livro também. E muito. Ainda tem água aí para você? Tem, tá certo. Certo. E aí, você estava lá trabalhando nessas empresas, né, de relações governamentais. Como é que o ranking chegou na tua vida? O ranking, eu tive uma breve passagem pelo governo. Em 2019, eu fui convidado a fazer parte da então gestão. Governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro. E fui para a área de educação, uma das áreas mais caóticas, digamos, da gestão Bolsonaro. Nós temos 2 lados da mesma moeda. Primeiro, que a educação no Brasil ela é muito partidarizada, é difícil você romper com certos lobbies que existem ali na área de educação.
E, por um outro lado, os gestores de educação, que também foram elencados pelo então presidente, não foram grandes gestores, né? Foi bem complicado. E tudo que fizemos lá dentro da nossa passagem pelo governo, fizemos Enem digital, levamos internet às escolas rurais, Brasil afora, enfim, numa canetada só. No primeiro ato do ministro Camilo Santana, ele derrubou tudo. Então, tudo que fizemos numa canetada foi tudo embora. Difícil, né? Difícil. Eles tentaram derrubar várias coisas que foram construídas no governo Bolsonaro, né? Só porque era o governo Bolsonaro, independente de ser bom ou ruim, só porque foi feito por outra pessoa, chegaram, tentaram, o próprio marco do saneamento, eles tentaram derrubar, mas não conseguiram. É muito difícil você separar a política partidária da política de Estado. E nessa guerra ideológica, de fato, foi tudo por água abaixo. Mas, enquanto estava dentro do INEP, eu conversava e dialogava com absolutamente todos os secretários estaduais de educação, para além do ministro, né? E um secretário de Estado de Educação, especialmente, me chamava muita atenção e acabou se tornando um grande amigo. Naquela época, enfim, a gente está falando de Renato Feder. Renato Feder, ele empresário, né, setor de tecnologia, ele ficou 20 anos dentro da própria empresa, construiu basicamente um império, e depois disso ele falou, olha, já minha vida está segura, está tranquila, mas eu quero deixar um legado para o país. Não me candidatando. Existem formas, inclusive, de você fazer parte da vida pública para além de colocar o seu nome ali à disposição do cidadão para escolher, né, como representante do povo. E o Renato fez isso. O Renato foi buscar. Ele foi para a Coreia do Sul, buscar entender o modelo educacional da Coreia do Sul, passou 6 meses lá, praticamente como um estagiário, como ele mesmo diz, aprendendo, estudando tudo que foi feito dentro da educação mesmo, Coreia do Sul, inclusive nos grotões. A gente não está falando de Seul e nos principais redutos, a gente está falando dos subúrbios mesmo, da Coreia do Sul, do modelo coreano. Voltou para o Brasil. Ele inicialmente foi chamado para ser secretário de educação de 3 estados diferentes. Um deles era o Paraná. Isso a gente está falando de 2019. Ratinho Júnior. Ratinho Júnior. Educação paranaense era a 25ª do Brasil no IDEB. O Renato, ele consegue, ao final do primeiro mandato do Ratinho, a educação do Paraná sobe para segundo lugar. Fantástico, né? Segundo lugar. Então, isso vinha me chamando muita atenção. O que ele está buscando fazer, o que ele está fazendo diferente. Nos aproximamos muito. E o Renato, para além disso, por que eu estou falando tanto dele? Porque o Renato é um dos fundadores do ranking dos políticos. Então, foi aí que fez essa conexão. Ele falava muito, Juan, o seu caminho não é dentro do governo. Aí ele começou a falar, eu criei um projeto lá em 2011, junto com outro sócio, enfim. Primeiro eles escreveram um livro, depois criaram um ranqueamento de parlamentares, colocando os parlamentares como se estivessem numa escola mesmo, numa nota de 0 a 10, como eles poderiam performar em critérios objetivos. Como você consegue metrificar a atuação do parlamentar objetivamente. Por que o Congresso Nacional? É o Congresso que tem a chave do copo do orçamento, é o Congresso que pode impeachment, inclusive, um presidente da República, é o Congresso que vota as leis que vão influenciar a vida e o dia a dia do cidadão. Quando a gente fala de um Congresso em 2011, quando eles criaram o ranking dos políticos, a gente está falando de um Congresso que era só um carimbador do Palácio do Planalto. Né? Não era um Congresso independente ou que tinha uma voz ativa e altiva, né, no debate brasileiro. Coisa que mudou um pouco ao longo dos anos. Então, eles criaram o ranking dos políticos e o Renato, lá em 2019, ele batia isso na tecla, seu lugar aqui no governo. Venha para o ranking dos políticos, me ajude, inclusive, a melhorar a instituição como um todo. E foi assim que eu topei o desafio. Eu já conheci o ranking desde as eleições de 14, acompanhava muito as publicações, e foi assim que eu acabei entrando. Então, quando que foi fundado o ranking, você lembra? 2011. 2011. Dia 9 de agosto de 2011. Mas eu queria te fazer uma pergunta anterior a isso. Você comentou que é difícil diferenciar a política de Estado de política de governo. Isso é super interessante, né? E aí,
se elege um governo mais à direita, tende a mudar as coisas que foram feitas pelo governo à esquerda. Aí depois elege um governo de esquerda, tende a acabar com as coisas que o governo de direita fez, e aí a gente vai patinando e os nossos índices não melhoram, ficam meio que estagnados. Essa semana, salvo engano, o presidente Lula deu uma declaração que é esse modelo que a gente tem é meio falido, de eleições de 4 em 5 anos, isso não adianta e tudo. Você, como cientista político, como você interpreta essa declaração do presidente? Muito complicado. No mínimo, usando o melhor eufemismo possível, é complicada. O Lula, ele tem dado declarações em defesa de uma tal democracia que só cabe à cabeça dele. Essa é a grande verdade. Ele se elege, inclusive, numa frente democrática, que é aquilo que ele chama, mas por vezes ele acaba pregoando itens que não são tão democráticos assim. O É porque ele diz que a princípio, democracia é relativa. e para ele de fato é, né? Para ele de fato é. Nós Talvez ele, temos, desculpe te interromper, imagina, talvez ele esteja sugerindo uma democracia sem eleições. como é na China, né? O Partido Comunista Chinês está lá até hoje, enfim, ele só se elege lá o líder, ou então na Rússia, candidatura única do Putin, né? E se você vai contra o Putin, no dia seguinte você pode ser encontrado, né? Quem sabe você se Pode cair da janela, suicidou, né? é um acidente. Acidentes, enfim, né? Coisas acontecem. Ainda não estamos nessa toada no Brasil, ainda. Perceba o ainda. O livro Como Morrem as Democracias, né, ele tem uma pesquisa dentro do próprio livro com cidadãos dentro da Venezuela. E os cidadãos venezuelanos entrevistados, eles não percebem que não estão mais numa democracia. É preciso você sair e olhar de fora para perceber e entender que aquilo não se constitui mais como uma democracia. No Brasil, estamos passando por um processo bem similar. Bem similar. Aqui a gente já está quase numa autocracia de um dos poderes da República. E é muito complicado essa toada com onde a gente está levando. Né? Certo. Tem vários países assim, democracias autocráticas, eu Uhum. diria. Né? Exato. E a cidadã não percebe o que está acontecendo ali, ele acha que está tudo normal. Mas legal, e aí o Renato te convidou para o ranking, você entrou no ranking, você não era diretor-geral, você começou, qual a sua função lá no início? Eu comecei, o nome do cargo era diretor de relações governamentais, mas o meu papel foi fazer uma transição do ranking dos políticos enquanto instituição que era localizada em São Paulo, muito localizada em São Paulo e em redes sociais. O ranking performa muito bem em rede social, é uma máquina, a gente está batendo recorde atrás de recorde de alcance. 30 milhões de pessoas, contas únicas por semana, basicamente, é o que a gente está vivendo hoje. Então, e desde aquela época já era uma máquina. Mas era necessária uma transição. Se o nome é ranking dos políticos, era necessária uma aproximação também dos políticos em Brasília e uma influência real na tomada de decisão dos nossos parlamentares. Por isso, o meu papel foi fazer essa transição de São Paulo, um pouco da visão de São Paulo para a visão de Brasília, que são visões antagônicas por vezes. Né? Meio que fazer a missão de lobista dentro do ranking. Exatamente. Exatamente. Desculpa, eu estou saindo de uma Imagina. gripe. É um lobby do bem. O ranking ele tem como valor isso. Mas o lobby não é do bem? Existe o lobby do mal também. É. Existe o lobby do mal também. Isso Porque depende das pessoas, né? Depende das pessoas, das causas, dos interesses, né? E do que você vai levar como contrapartida para o agente político. O Brasil, a gente não temos políticos numa totalidade, 100% deles, que vivem de fato só pela causa ou por aquilo que eles buscaram se eleger. Não, eles também vivem por interesses escusos, por vezes se aproveitam desses lobistas. Sem dúvida, sem dúvida. E aí você assumiu a diretoria-geral do ranking em 2023, e eu te pergunto aqui, Juan, qual é a missão principal do ranking hoje? A missão principal hoje do ranking dos políticos é fazer com que nós tenhamos um Congresso Nacional que orgulhe a população brasileira. Essa é a nossa missão. Mas uma missão difícil, hein? Difícil, hercúlea, mas é a nossa missão. Que pode, eu digo que é uma missão de longo prazo, mas de longo prazo mesmo,
Mas um dia a gente vai chegar lá. Um dia a gente vai chegar lá. Legal. E é uma missão difícil porque, a meu ver, né, a sociedade cada vez mais se afasta da política, né? Vê um local que só age por interesses próprios, não age em interesse do país, né? Não temos estadistas lá que pensem no longo prazo, o país que nós queremos ser no futuro. E me parece que isso não melhora, né? Apesar de eu que acompanho política desde cedo também gostava de política como você, desde a minha adolescência, lia revistas, jornais, acompanhava as campanhas, via os debates na TV para decidir o meu voto, inclusive. Eu vejo que cada vez mais as pessoas estão distantes. Então a missão de vocês fica mais difícil ainda. Opa. E você explicou um pouco a pontuação do ranking. Explica como é que o ranking funciona assim na avaliação dos políticos. Ele atua só aqui no Congresso Nacional, ele não atua nas assembleias estaduais. Não Como é? atua. Como é? O ranking ele existe somente pelo Congresso Nacional. Se a gente fosse avaliar as 27 assembleias estaduais, tem assembleia estadual que não tem nem telefone, quanto mais um portal da transparência, não dá para acompanhar. O Congresso Nacional, bem ou mal, nós temos no Brasil uma situação, inclusive, que nos coloca muito à frente de países economicamente mais desenvolvidos. Nós temos portal da transparência, a gente consegue fiscalizar na prática. O ranking, a gente tem dialogado com entidades de outros países, inclusive, que queriam levar algum tipo de modelo parecido para os seus países, mas não conseguem implementar por uma falta de portal de transparência. O que o ranking faz na prática? Nós avaliamos o conjunto dos 594 parlamentares com base em critérios objetivos. Então, primeiro de tudo, o parlamentar tem problema na justiça contra o Estado brasileiro? Então, a gente faz um cruzamento e conseguimos observar todos os tribunais de justiça e STF, STJ, enfim, a vida dele processualmente, né? Se ele é ficha limpa, se ele tem problema na justiça ou não. Beleza. Nós temos a questão dos gastos dos parlamentares. Nós não somos contra o parlamentar utilizar o recurso público. Tá? Não somos contra. Por quê? O parlamentar ele tem que dar ciência para o seu eleitor do que está se passando aqui em Brasília, do que ele está fazendo. Isso gera custo. Um bom assessor dentro de um gabinete, isso também tem um custo. Agora, a gente consegue colocar uma lupa em cima dos gastos dos parlamentares. Né? Isso é uma situação. Um bom assessor tem um custo. Agora, não dá para uma parlamentar contratar um maquiador com salário de chefe de gabinete. Não dá para um parlamentar, ao invés de fazer a utilização de um carro oficial que já é comprado pela Câmara dos Deputados, alugar uma BMW e ainda dizer que é o estilo de vida dele. Não dá para um parlamentar, ao invés de comprar passagem em voo de carreira, alugar um jatinho para vir para Brasília. Então, não dá para um parlamentar que tem direito ao passaporte diplomático, e é justo, o parlamentar ele tem que ter direito ao passaporte diplomático porque ele é representante do povo brasileiro e pode falar por tal, mas não dá para a babá do parlamentar ter um passaporte diplomático. Então, esse é um outro critério que a gente utiliza dentro da nossa pontuação. E aí ele vai perdendo pontos. Vai deixando pontos pelo caminho. Ele começa com 10 e vai descendo. Exatamente. Esse é o ponto. Todos começam com 10. E aí vão perdendo pontos no meio do caminho. E, para fechar, como o parlamentar vota as pautas que vão influenciar a vida do cidadão? Esse talvez seja o critério mais subjetivo dentre todos os que temos objetivamente, mas para isso nós temos um conselho de leis que nos ajuda a pensar o Brasil. Dentro desse conselho a gente tem expoentes que já passaram pela vida pública, enfim, em todas as áreas de políticas públicas. Temos 2 ex-presidentes do Banco Central, temos a primeira mulher ministra do Supremo Tribunal Federal, temos a Cláudio Lotenberg, temos Marina Espini, criadora do Enem. Então, pessoas que ajudaram o Brasil ao longo dos últimos anos participam dentro do nosso Conselho de Leis e se houver 70% de coesão dentro do Conselho, a gente pontua determinada pauta ou não. A gente atua por aquela pauta ou não. Mas o nosso viés sempre é desburocratização, eficiência de Estado. O que vai mudar a vida do cidadão na prática? Isso tudo entra dentro do escopo de análise de votação do ranking dos políticos. E está conectado com a sua atuação lá na União da Juventude Livre? Como é? Não, Aliança pela Liberdade. Exatamente. Pela Liberdade, Desculpa, confundi. Bacana. E onde é que as pessoas acham o ranking? Então, quais plataformas, o site? Absolutamente
todas as redes sociais, o ranking está presente. Seguirem o ranking dos políticos, vão ver que estamos presentes em absolutamente tudo, com publicações diferentes em cada rede. Mas o site mesmo, acessando políticos.org.br, você pode acessar, acompanhar o seu parlamentar. E, Fernando, mesmo se você discordar de todos os critérios que eu aqui falei, absolutamente todos, existe lá uma ferramenta chamada Meu Ranking. Você pode criar o seu próprio ranqueamento de parlamentares. A liberdade é um dos nossos valores. Então, a população, nós não queremos ser donos da razão. Nós temos um norte. Mas a população que faça a sua melhor escolha pode, de fato, criar o seu próprio ranqueamento. Poxa, legal. Eu ia perguntar sobre isso, né, para você explicar como é que funcionava o meu ranking, que eu dei uma navegada lá no site de vocês. E aí a pessoa faz um cadastro e ela vai selecionando ali como ela votaria aquela pauta para identificar os políticos que se alinham ao que ela pensa. Exatamente. E ali gera um ranqueamento automático para a pessoa. Eu vejo o ranking como uma ferramenta de controle social. Você concorda com isso, como cientista político? Concordo. De alguma forma, a gente consegue colocar os parlamentares na linha. O ranking, ao longo dos anos, se tornou um selo de validade, né? Um selo validador, tanto para o eleitor quanto para o parlamentar. Muitos parlamentares nos procuram para entender como eles podem performar melhor dentro do nosso sistema de ranqueamento. Então, de alguma forma, sim, virou algum tipo de controle. Bacana. E aí, se a pessoa não quiser fazer o meu ranking, mas ela quiser acompanhar, tem uma newsletter lá que vocês produzem. Como é que funciona essa newsletter? Radar Político. Só se cadastrar, você recebe ali. Semanalmente, a gente faz uma produção dentro do Radar Político, que é o nosso time de Brasília, de inteligência, com toda uma análise quais são os principais fatos da semana que passou, da semana que virá, e qual a nossa análise de tendência aí para cada item. Quase que um jornal. Exatamente. Dando notícia do que está acontecendo semanalmente no Congresso Nacional. Eu falo que se as pessoas acompanhassem de perto os políticos que elas votaram e que foram eleitos, né, como eles votam as pautas no Congresso Nacional, talvez elas nunca mais votassem naqueles políticos que elas votaram. E acho que o ranking ajuda nisso, né? Como eu disse, controle social ajuda de uma forma amigável, porque o site de vocês é amigável de você navegar, né? A pessoa conseguir fazer isso de uma forma mais rápida. Porque ninguém tem tempo para ficar lá pesquisando no site do Congresso. Porque tem o site lá do Congresso, que você consegue ver os projetos de leis, as pautas e tudo, mas aquilo não é amigável, aquilo é difícil de encontrar as coisas. Até mesmo no portal da transparência. Temos o portal, mas você identificar as informações dentro do portal da transparência, desembaraçar os nós que tem ali, que existem, é muito complicado. Nosso papel é justamente desembaraçar e deixar claro para a população. E Juan, a gente sabe que não tem almoço grátis, né? Como é que essa estrutura toda do ranking é sustentável? Quem é que está por trás de manter isso aí funcionando? Temos algumas frentes. Primeiro, qualquer pessoa da sociedade civil pode ajudar o ranking dos políticos a existir. Então, nós temos uma plataforma e isso cobre uma pequena parte, uma parte simbólica, digamos, da nossa existência, mas nós temos doadores fiéis que nos ajudam mensalmente. Temos mantenedores, e aí são CNPJs que aportam seu capital e estão presentes nos nossos materiais. Se você ver a nossa newsletter, tem lá as empresas que compõem, né, e nos ajudam mensalmente. Além disso, a gente também tem grandes doadores que, sem contrapartida alguma, não exigem nada, só gostam do nosso trabalho e aí ajudam com valores maiores. Mas, para além disso, a gente também faz serviços de inteligência para empresas, enfim, pesquisas com parlamentares, por vezes se não vão a público, é só de interesse daquela empresa, a gente acaba fazendo também esse tipo de serviço. É como se fosse um escritório também, então. Exatamente. Fornecemos esse tipo de produto também. Legal. E eu, navegando lá no site de vocês, vi que também tem notas técnicas, um trabalho mais refinado, assim, sobre os projetos de leis ou reformas que vão ser apresentadas. Quem faz esse trabalho lá? Vocês têm uma equipe técnica grande? É do ranking mesmo? Ou tem consultores externos que fazem isso? Temos um time de inteligência na casa. Temos os nossos conselheiros que também nos ajudam a pensar, a depender do tema, né, da nota técnica. A gente está falando de educação, a gente sempre aciona Marina Spini, que foi criadora do Enem, para nos ajudar em notas técnicas vocalizadas para a área de educação. E, mesmo assim, a gente também busca falar sempre com parceiros para poder nos ajudar nessa construção também, para dar inferência nessas notas e ali auxiliar os parlamentares dentro do debate público.
Então, legal. E aí a pessoa também pode ir lá consultar essa nota técnica, o posicionamento de vocês sobre determinada matéria. No ar, 100% do tempo, 7 dias por semana. Você considera esse conselho que vocês têm com esses grandes nomes aí, que é um conselho grande, né? Lá tem muita gente. É difícil ter ser enviesado, porque você olha e tem pessoas, para quem acompanha, com pensamentos políticos diferentes, com ideologias às vezes diferentes, né? Visões de mundo diferentes. Você considera que tá bem equilibrado ou o ranking tem algum viés ideológico ali na metodologia? Porque eu imagino que vocês sejam criticados por conta da população dos parlamentares. Fernando, quando a gente fala de combate à corrupção, né, quando a gente fala de combate a privilégios que estão lá no cerne do ranking dos políticos, a gente acaba caindo ah, em alguns ah, em alguns gatilhos de fato de pensamento de Brasil, né? Então, existem, por vezes, correntes ideológicas que defendem, de fato, penas menores para quem comete corrupção, que defende mais privilégio, mais Estado. Enfim, o ranking acaba se desaproximando dessas correntes por conta justamente desse pensamento. Mas, dentro da composição do Conselho de Leis, a gente buscou matizes de fato e correntes diferentes para a gente gerar um debate. Não adianta a gente pregar somente para quem pensa da mesma forma, é necessário o debate. E por vezes esse debate nos ajuda a pensar da melhor forma os melhores caminhos até de Brasil e como alcançar a curto prazo, médio prazo, longo prazo as melhores formas para a gente alcançar algo. Veja, por exemplo, a gente está agora em reta final do grupo de trabalho da reforma administrativa. Participamos, inclusive, de audiência pública, fizemos nota técnica, pesquisa parlamentar, enfim, absolutamente tudo sobre reforma administrativa. Nós temos um caminho que fornecemos até o relator de curto, médio e longo prazo, né? E tudo isso passou por um debate grande dentro do nosso Conselho de Leis de pensamento de Brasil. Mas é necessário diferentes matizes, por vezes, colocando de uma forma muito cordial na mesa mesmo um pensamento sobre que Brasil nós queremos, quais são os melhores caminhos. Isso daqui é utópico, isso aqui não é utópico. O que a gente consegue no curto prazo? Por isso a gente tem um conselho tão diverso. Legal. E aí, já nessa sua vivência lá desde 2020, já teve deputado que mudou o comportamento, melhorou por conta das orientações do ranking lá? Que eu vejo que vocês orientam a pontuação lá, né? O deputado fica sabendo qual a pontuação que ele vai receber na votação de determinadas matérias. É Sim, isso? sim, ele sabe. Mensalmente nós divulgamos para todos os 594 gabinetes quais são as nossas orientações, né? Mas já teve casos, um eu posso citar nominalmente, o outro eu vou Não deixar. precisa revelar nome, só conta a história aí pra gente saber. Hoje o nosso melhor senador, o Efraim Filho, em 2021, a assessoria dele nos procurou. Ele não estava performando tão bem, queria entender o porquê ele não estava performando tão bem. Ano após ano, ele foi melhorando a performance dele. Hoje ele é o melhor senador do Brasil. Então ele atingiu ali um platô que é difícil de galgar, O né? melhor senador na visão do Da ranking, visão do ranking dos políticos. políticos. Exato, perfeito. Temos um caso de um deputado de um estado do norte do Brasil que em 2023 também nos procurou. Ele não estava performando tão bem, ele estava na posição 400 e alguma coisa, e praticamente colocou todo o orçamento do gabinete dele, enfim, tudo para que nós pudéssemos ajudar a coordenar o gabinete dele da melhor forma para que ele performasse bem. E hoje esse parlamentar está entre os 50 melhores também. Então há casos muito positivos nesse meio do caminho. Não, e isso é um resultado de que o trabalho de vocês, de certa forma, repercute lá na atuação dos parlamentares, né? É meio que como se eles estivessem enxergando o ranking como um selo de qualidade. E é fato, para o eleitor já é um selo de qualidade. 2018, dos nossos 100 melhores parlamentares, nós tivemos um índice de reeleição de 72%, 20 pontos acima da média nacional de reeleição. Nós não tínhamos nenhum dado comparativo, né, na série histórica, mas em 2022, esse índice sobe para 74%. Ou seja, já dá para fazer algum tipo de correlação de que ir bem no ranking dos políticos é uma sinalização de que você pode conseguir mais facilmente uma reeleição.
né? E os parlamentares gostam disso, por isso que divulgam, fazem outdoor, fundo de ônibus. E aí existem aqueles que também fazem correlações que, por vezes, nos parecem pitorescas, para dizer. Tem um deputado de um estado do norte também, é, ele chegou para a gente, né, de vários seguidores, fotos de outdoor no estado, onde ele dizia: eu sou o 8º melhor do meu estado segundo o ranking dos políticos. Uma bancada que Só tem 8. quase isso. Quase, É quase isso. quase Brasil. Eu não vou dizer por tamanho da bancada, porque senão eu entrego o estado. Sim. Mas é por aí, sabe? Então, existem esses cortes. Eu teve um outro que disse: eu sou o 3º melhor do meu partido, segundo o ranking dos políticos. Eu sou o 3º melhor do meu partido no meu estado, segundo o ranking dos políticos. Só que a bancada dele só tem 3 dentro do estado. Mas então, mentindo ele não estava, né? Não tá, não tá. Então, acontecem essas correlações, esse tipo de externalidade, né? Mas a gente acha pitoresco. Mas ao final do ano a gente premia. De fato, nós premiamos os melhores senadores, os melhores deputados. Fazemos questão de fazer uma entrega simbólica a eles, enfim, até para eles se sentirem privilegiados, porque a gente tem que valorizar os bons. E existem bons, existem pessoas boas dentro do Congresso Nacional que lutam lá diariamente, de fato, por um Brasil melhor, né? Como também existem pessoas que, da mesma forma, não vão na mesma linha, e a gente faz questão também de mostrar. Sim. E nessa sua resposta, do tempo que você acompanha lá o Congresso, você acha que a cada eleição tem melhorado independente do viés ideológico, tem melhorado essa quantidade de parlamentares que são pessoas boas, que realmente querem melhorar o país? Você acha que tem melhorado isso ou não? Tem. É um fato que, sim. O Brasil de hoje, ele é muito melhor do que o Brasil do que já passamos. O Brasil é uma roça institucional e que foi melhorando ao longo dos anos. É impossível dizer que o Brasil de hoje não melhorou. Mas não melhorou na velocidade e no potencial que esse país tem para melhorar, né, e de evolução. Nós poderíamos ter evoluído muito mais. O nosso potencial é muito maior. Mas o fato é que o Brasil melhorou. Eu consigo tirar pontos positivos de absolutamente todos os governos brasileiros. Se a gente for falar desde Sarney para cá, temos pontos positivos, inclusive da Dilma Rousseff. Lei de Portos, o Porto de Vitória foi privatizado graças à Lei de Portos sancionada no governo de Dilma Rousseff. Mas se a gente for falar entre méritos e deméritos, obviamente que cada governo pesa. O mesmo vale para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele, de fato, ele vem melhorando, tá? Em termos qualitativos, como eu disse. O Congresso, há 15 anos atrás, era só um carimbador do Palácio do Planalto. Toda medida provisória que chegava, eles basicamente votavam e aprovavam. Confisco das poupanças no governo Collor. As pessoas não falam muito sobre isso, falam muito da questão. O Collor mandou. Foram mais de 20 medidas provisórias que o Collor enviou ao Congresso Nacional. Todas foram aprovadas em votação simbólica. Todas. Então, o Congresso participou daquele ato também do confisco. Poucas pessoas falam sobre isso, mas é verdade. O Congresso teve seu Ele foi papel. autorizado, né, pelo Congresso a fazer aquilo. E ele ficou como o único culpado dessa história. Mas o Congresso também participou daquilo. E por que isso? Porque o Congresso era só um carimbador. O Congresso não tinha altivez para colocar o Palácio do Planalto e dizer: Planalto, isso eu não vou votar. Isso eu não quero. Nós vamos revogar. Como foi a questão agora do IOF? Para mim, isso é uma questão clássica que coloca o Congresso em uma outra rota, em um outro front, né, diferente. O Congresso não é mais um carimbador. E, de fato, ao longo do tempo, foi melhorando de fato a qualidade. Hoje nós temos melhores parlamentares do que já tivemos no passado. O Congresso não é mais um carimbador, mas nessa história do IOF, quem venceu foi o Judiciário, no final das contas. Que é praticamente... Como cientista político, como é que você avalia essa situação legalmente? Você acha que foi uma coisa correta? Não, completamente incorreto e infundado. Para mim, é uma criança birrenta, que é o Palácio do Planalto, que não soube perder, que vai para baixo da barra da saia da mamãe, que é o Supremo. É isso que aconteceu na prática, colocando em termos para a população em geral. Hoje o Planalto se sentiu acuado e foi pedir ajuda para os seus, que assim, numa canetada resolveram. Mas é preciso que o Congresso dê uma resposta, né? E acredito que essa resposta virá aí no próximo semestre, após o recesso parlamentar. Tenho minhas dúvidas. Mas ainda nesse sentido, se o Judiciário deu uma canetada e decidiu, eu te pergunto,
constitucionalmente, eles poderiam fazer isso? Ou foi uma coisa que você considera que não está prevista na Constituição para o Judiciário fazer? Para A mim, última instância seria o Congresso. a última instância seria o Congresso. É um ato completamente inconstitucional. E como guardiões da Constituição que são, cometeram mais uma vez um ato que, ao meu ver, não se traduz dentro dos parâmetros legais do Brasil. Então, os senadores estão prevaricando. Para mim, sim. Nesse caso, sim. Legal. E, cara, alguém já procurou vocês reclamando? Vocês foram processados por causa de uma nota? Volta e meia alguém liga lá, ou liga para os mantenedores querendo sua cabeça. Acontece isso. Não. Nós já ganhamos um processo em cima do Felipe Neto. Mas aí não é difícil também, né? O que aconteceu com o Felipe Neto? Conta esse bastidor aí pra gente. Não, ele fez um tweet à época falando mal, enfim, dos critérios, e aí, no final das contas, ganhamos, mas se traduziu, houve um... Não, nem ganhamos, houve um acordo, tá? Houve um acordo e, enfim, foi desfeito. Já houve processo também, teve parlamentar que se sentiu prejudicado, um parlamentar que se sentiu prejudicado em época de eleição, mas também conseguimos vencer esse processo. Teve um outro que pediu para não fazer parte do ranking dos políticos, não ser ranqueado por nós. É só não se candidatar e não se eleger deputado. Pelo princípio da transparência legal, também vencemos esse processo. Então, assim, nunca perdemos um processo. Nunca perdemos um processo. É engraçado, né, Juan? Que o cara quer ser deputado, ele quer representar o povo, ele quer utilizar o dinheiro do povo e ele não quer que as pessoas saibam o que ele está fazendo. Em absoluto. Então, houve esse caso também de um parlamentar que pediu na justiça para não ser ranqueado. Mas é princípio da transparência pública, não existe isso de não ser... como é que eu não jogo uma lupa sobre o seu mandato? Você não quer ser fiscalizado? Não, seus dados são públicos, então isso não existe. Eu ouvi esses casos, mas assim, até hoje, de parlamentares mesmo, de políticos, só houve 2 casos. Esse de um que se sentiu prejudicado na eleição, pelo ranqueamento, a nota dele está ruim, e um outro por não querer ser ranqueado. Entendi. Coisas pontuais, né? Bem pontuais. E no caso do Felipe Neto, ele poderia entrar lá, se cadastrar e fazer o ranking dele, Exato. de acordo com o que ele acredita que deveriam ser as votações. Ali ele foi, enfim, foi bem inocente em fazer o que ele fez. Nunca mais falou sobre nós, então tá tudo certo. E vocês acham que vocês já conseguiram influenciar, por exemplo, a popularidade dos governos, ou tanto do Lula quanto do Bolsonaro? Isso acontece? Em algum grau, sim. Em algum grau, sim. Na semana passada, por exemplo, nós soltamos um card elogiando o presidente Lula por um ato que foi o veto ao aumento do número de parlamentares. Na nossa visão, um ato correto. Né? Do ponto de vista de pensamento de Brasil, de fato foi um ato que esperávamos que o presidente fizesse. Já que o Congresso fez a burrice de aumentar o número de deputados, sabe lá Deus por quê, na verdade sabemos, enfim, o presidente agiu corretamente. E muitos dos nossos seguidores em redes sociais concordaram, inclusive, e falaram, olha, pela primeira vez eu vejo o presidente Lula fazendo algo corretamente. Olha, o Lula parece que acordou. Assim, o nosso sentimento foi 95% positivo. O Lula, né, de fato, ele conquistou pontos com alguns seguidores nossos. Mas também a gente bate bastante quando precisamos bater. E na maior parte das vezes os governos acabam... E o Congresso não derrubou esse veto, não? Ou ainda vai Não, votar? ainda vai votar. Ainda vai votar. Pode ser que derrube. Exato. Mas A será gente que... tem acompanhado Aí de vão perto. acionar o STF. Pois é difícil. É difícil. Aproveitando esse exemplo do aumento do número de deputados, só para mostrar aqui para o pessoal que está assistindo, vai assistir como é que vocês atuam, que teve lá esse projeto de lei e vocês deram uma pontuação para ele, e para o ranking a votação teria que ser contra, para ser bem pontuado, né? E aí o presidente foi lá e vetou depois. Então era isso. Quem votou contra ou a favor, perdeu ou ganhou alguma pontuação ali no ranking, pela Exato. orientação de vocês, pelo que vocês acreditam que seria o correto a se fazer. Perfeitamente. E assim foi. Muitos perderam, inclusive deputados, seja de direita, seja de esquerda,
perderam pontos e caíram na avaliação. E para os próximos anos aí, Juan, o que que o ranking ainda pretende melhorar ali como ferramenta desse controle social? Bom, nós temos desafios grandes aí pela frente. É nossa meta, a cada eleição, fazer com que os piores parlamentares da nossa avaliação não voltem para Brasília, abram vagas para uma renovação, que venham novos parlamentares que floresça, de fato, um sentimento de pensamento de Brasil. Eleição após eleição, isso já vem acontecendo, tá? Num grau que vem paulatinamente crescendo. Se eu falei que na primeira eleição, 18, 72% dos nossos 100 melhores foram reeleitos, na segunda, 74% foram reeleitos, dos piores, isso também já vem acontecendo. Na primeira eleição, a gente teve 41% que não foi reeleito dos piores. Na segunda eleição, a nossa taxa já foi de 44% dos piores, não foi reeleito. Então já existe ali algum grau de correlação. Nós queremos sempre que esses percentuais eles aumentem, tanto dos piores não voltando, quanto dos melhores voltando para Brasília. Pô, legal. E aí, vamos voltar um pouquinho aqui nessa atuação do judiciário. Você é cientista político. Como você avalia a nossa Constituição, né, que chamam de Constituição Cidadã? Porque tudo que o governo perde, ou tudo que a oposição ou situação perde dentro do Congresso Nacional, normalmente tem alguém que vai lá e aciona o STF para tentar reverter aquela decisão que foi tomada pela maioria. Se a pessoa está acionando o STF, é porque ela está vendo alguma base constitucional para ela acionar o STF. A gente sabe que nem sempre é assim. Você citou, a gente conversou aqui sobre o caso do IOF. Mas como é que você avalia a nossa Constituição? Será que ela não é abrangente demais e fica permitindo que as pessoas acionem o STF o tempo todo? Eu sou um absoluto admirador e tenho muito respeito pelo que os nossos constituintes tentaram fazer em 88. Né? Acredito que era um momento de país. De fato, nós tínhamos uma outra Constituição que era bem complicada e tentou-se ali fazer uma construção de um novo Brasil. Só que, a partir do momento que você democratiza demais, e foi o caso da nossa Constituinte, existe essa possibilidade de entrar itens demais. Hoje nós temos palavras na nossa Constituição como semicondutor, ovo, pneu. São palavras que estão lá presentes na nossa Constituição. Que é um pouco absurdo. Né? É uma Constituição que tem de tudo um pouco, é quase um dicionário Aurélio, onde se pode tudo. Né? Então, de fato, isso cria mecanismos para que nós tenhamos ingerências no nosso Brasil e, inclusive, desarmonia entre os poderes, né? Indo completamente contra, inclusive, o que está ali no início da nossa Constituição. Né? Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Não, na verdade, hoje nós temos poderes que são dependentes e desarmônicos entre si. É o que está acontecendo, muito por efeito do que está preconizado dentro da nossa Constituição atual. Uma reforma na nossa Constituição, ela se faz ultramente necessária. Eu só tenho receio, Fernando, se de fato, se houver uma reforma na nossa Constituição, se os legisladores, né, os constituintes para fazer essa reforma, eles vão ter um pensamento de Brasil de fato e de melhoria de Brasil, como deveria ser. Pode ser que a coisa piore. Exato. Então, para que lado vai pender? Mas, na sua opinião, ela faz jus a esse nome, Constituição Cidadã? Não. Não? Desaproxima o cidadão na prática, de fato, daquilo que está do seu interesse. Eu duvido a gente chegar em qualquer ponto, em qualquer esquina e perguntar para o cidadão: você já leu a Constituição Brasileira de 88? As pessoas vão dizer que não. E isso também faz das nossas escolas, que não ensinam o direito e o respeito, não ensinam o que o cidadão tem direito e de dever. Né? A nossa Constituição prega muitos direitos, mas nós temos deveres também para com o nosso país. Mas os nossos estudantes não são ensinados a isso. Nós temos aulas de filosofia, de sociologia, acho inclusive que são necessárias. Né? Escolas hoje já estão começando robótica, mas cadê o ensino da nossa Constituição? Né? Não está presente hoje nas nossas escolas. Então, a nossa juventude ela já não tem esse preceito de entendimento do que ali acontece, do que está ali preconizado. Né? E, por um outro lado, nós temos legisladores que querem cada vez mais afastar
a Constituição do cidadão na ponta. Então, de longe, a nossa Constituição de cidadão nada tem. E aí, voltando aqui para o ranqueamento, eu, obviamente curioso, fui lá e olhei o ranking aqui do pessoal de Brasília, do Distrito Federal. E me chamou a atenção porque tem no caso dos deputados federais, tem uma disparidade gigante entre o primeiro e o último, né? E aí eu vou dar os nomes aqui, porque isso é público, né? Então, o primeiro, o mais bem avaliado do ranking aqui de Brasília é o Fred Linhares, com 8,52 de 10. E a última colocada é a Érica Cocai, com 0,8. Eu imagino que não tem nenhum erro aqui. Não, Não, não. que é muito distante. E mais curioso ainda é que ela é do PT. E tem outro deputado aqui, o Reginaldo Veras, que é do PV, Uhum. que são partidos de esquerda, né? É a mesma federação. PV, PT, Ah, eles são da mesma federação, mesma né? federação. E o que você atribui isso aqui? Essa Disparidade? disparidade assim gigante. O Fred Linhares é do Republicanos. Isso. Nós temos alguns efeitos, né? Tradicionalmente, Érica Cocai é defensora de um Estado maior, né? É defensora de um apenamento melhor das leis, justamente para infratores, enfim. Ela tem mais ligações com causas sociais e de aumento de Estado, né? Quando a gente fala de maiores programas públicos, maiores incentivos enfim, a um inchamento de Estado, ela tem um pensamento de Brasil, né, que destoa das orientações do nosso Conselho de Leis. Para ela estar com essa nota cerca de 0 ponto, quase 1, 0,8. possivelmente ela votou contra todas as nossas orientações, contra todas as nossas orientações. Então, os ditames eles estão contraditórios ali, né? Talvez ela fique acompanhando o ranking e falar, vou votar contra. Tudo que esse pessoal é oriental, eu vou votar contra. Mas você sabe que teve um líder do PT que ele recebeu a nossa orientação, isso há alguns anos atrás. Ele recebeu as nossas orientações e ele tuitou. Esse ranking que está defendendo aqui a privatização dos Correios, a reforma administrativa, se eles estão orientando isso tudo, eu faço questão de ser o último. Até hoje ele é um dos últimos, Pois mas... E já no Senado, tem um equilíbrio ali da Damares Issalci e a Leila Barros, são nossos senadores aqui do Distrito Federal hoje. Em primeiro lugar está com a Damares, 7,64. Também não é uma nota muito boa, vamos dizer assim. Se você for um pai muito exigente, 7 já Mas não a é média ruim, mas também não é bom. a média do Senado esse ano está mais baixa. Está mais baixo. Tá em 7 pontos alguma coisa. A média do Talvez Senado está mais porque eles baixa. estejam prevaricando. E o último é a Leila, que também é nessa formação que ela é a única de esquerda, né? Temos dois senadores aí, mas à direita e a Leila de esquerda com 6,55. Mas legal. E Juan, cara, para a gente terminar, acho que o assunto foi muito rico aqui, muito interessante, gostei bastante, obrigado. Lá no início, você disse que seus pais têm ojeriza da política. E eu vejo que talvez a maioria da população também tenha. Eles mudaram de opinião hoje com a sua atuação aqui no Congresso, aqui em Brasília? Meu pai não, minha mãe sim. Meu pai não, continua cético em relação à política. Já minha mãe, pelo contrário, cada vez mais engajada. Mudou completamente ao longo dos anos, bem mais engajada politicamente e pensativa do que a política influencia de fato a vida do cidadão. Tudo passa pela política. A política é a mola propulsora de transformação de qualquer sociedade. É isso. Eu faço uma apresentação também para divulgar ideias de liberdade, falar sobre política, e nela eu digo que tudo é política. Tudo que acontece ao nosso redor, tudo que não está funcionando, como aconteceu lá no UNB, de não ter a segurança, de não ter o papel higiênico, né? De não ter carteira sem estar quebrada, o ambiente limpo, tudo isso é política, alguém está decidindo. Exato. E se a gente não se envolver, se a população não se envolver, não acompanhar, nós não vamos mudar o nosso país. Não, vamos ser governados justamente por pessoas que têm interesses bem difusos e escusos, às vezes, né? Então... Sim, cara, e por isso que eu achei super importante a sua vinda aqui, que acho que o ranking é uma excelente ferramenta, independente
da visão de mundo que a pessoa tenha, do posicionamento ideológico, é uma excelente ferramenta para o acompanhamento do que acontece no Congresso Nacional. Eu espero que vocês fiquem lá por muito tempo e peço para você dizer aqui para a audiência como é o site de vocês. Vou deixar também na descrição, mas como é que o pessoal pode achar vocês? Políticos.org.br. Só acessar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, atualizado, enfim, com todos os dados chegando em tempo real. A gente faz esse acompanhamento e não é dos políticos nas redes sociais também, em geral. Legal, muito obrigado pela sua presença, pela sua generosidade de ceder um pouco do seu tempo aqui para conversar aqui com o nosso podcast Liberdade Política. E eu que agradeço, Fernando, para mim uma honra, e que bom que o papo fluiu, o papo bom é assim, a gente acha que dura pouco, enfim, quando a gente pisca... Pois é, eu nem sei o tempo que durou, não fiquei olhando para o Thiago ali, que ele falou que ia marcar, mas não fiquei olhando. E se você gostou do que a gente conversou aqui, do nosso bate-papo, divulgue aí para as pessoas que você conhece, siga aqui o nosso canal, apertem aí no sininho para você receber informações dos nossos próximos convidados. E outra coisa que eu esqueci de dizer aqui na nossa conversa, você sabe, Juan, que uma deficiência da nossa sociedade, que eu vejo também, é um pouco de educação financeira. As pessoas têm muita dificuldade de lidar com dinheiro. Muita gente endividada, dívida de cartão de crédito, que é uma dívida caríssima, cheque especial, não sabe, o dinheiro termina antes de acabar o mês, a gente sabe que as coisas estão muito caras, né? A inflação aqui está muito alta no Brasil. E aí, pensando nisso, eu construí uma palestra de educação financeira, para mostrar um pouco da minha história também, do que como eu lidei com dinheiro ao longo da minha vida, tive orientação quando eu era novo, então isso me ajudou muito a ter uma vida financeira saudável. Não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o seu dinheiro, né? Porque ter uma vida financeira saudável é ter paz, é ter liberdade. E aqui nesse podcast a gente fala sobre liberdade. Então, se você tem interesse em ver sobre essa palestra, vou deixar aqui o QR Code para você se inscrever e nós vamos te avisar quando que vai acontecer essa palestra. É gratuita, completamente gratuita, para disseminar aqui na nossa sociedade, disseminar essa importância de você ter cuidado com o dinheiro, de você não deixar, não virar refém do dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar para você. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Fernando, uma honra.